onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, gente boa que me ouve da Escola Dominical. Nós estamos nos preparando para assistirmos às nossas aulas por via de mídias. E estamos aqui para fazer essa abertura, estudando a carta de Paulo aos Efésios, como vocês têm me acompanhado já ao longo de alguns meses, talvez até mais de um ano, falando sobre essa carta. Eu estou falando exatamente quando Paulo está chamando a atenção dos irmãos, depois de fazer uma longa exposição, Efésios 1, 2 e 3, uma longa exposição a respeito da origem da igreja. Qual é a característica da igreja, a destinação da igreja, a missão da igreja. Paulo fala sobre isso de uma forma extraordinária. Deus juntando gentios e judeus, fazendo um novo homem, fazendo uma nova raça, um novo Adão, diríamos. Porque, na verdade, Deus só tinha um povo, o povo judeu. Ele era o Deus de Israel. Agora ele continua com um povo, ele é o Deus da igreja. Então, depois que Paulo faz essa longa exposição, nos capítulos 1, 2 e 3, ele começa o 4 na parte prática, como só ia acontecer os ensinos de Paulo. Paulo sempre ensina primeiro a parte teórica, o que aconteceu no céu, na eternidade, e depois ele desce para a terra, ou seja, o homem tem que dar resposta a Deus do que ele fez por ele, homem. Então, na verdade, o culto, por exemplo, é uma resposta nossa à obra de Cristo na cruz. Nada mais, nada menos. Então, Paulo está falando exatamente isso. E no capítulo 4, versículo 1, ele diz: eu rogo a vocês como cidadãos, que andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. Paulo está falando que nós temos nossa cidadania celeste. Mas essa cidadania celeste, ela tem que interferir na nossa cidadania terrena. Nosso comportamento tem que, como se estivéssemos no céu, como cidadãos vivendo aqui na terra. Sei que parece uma utopia, mas não. Então Paulo continua falando como isso deve acontecer. Por isso, deixando a mentira, diz Paulo, capítulo 4, versículo 25, Efésios, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não ponhais o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furtes mais, antes trabalhe e tenha com que ajudar o próximo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas única que traz edificação, e assim satisfaça a necessidade espiritual do irmão e transmita graça a todos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, bem assim como toda malícia. Antes, aqui eu parei aqui, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então Paulo foca agora no relacionamento para um texto muito legal. Ele diz o seguinte: benignos, compassivos e perdoadores. O que é uma palavra benigno? Benigno é aquele que se volta para o outro para fazer o bem. Ele não tem nenhuma intenção, nem escondida, nem segunda, nem terceira intenções, de explorar o relacionamento da amizade. Quando ele se inclina para alguém, é com benignidade, isto é, com um bom desejo de fazer o bem. Isso é o benigno. Você fica desarmado com o benigno, porque tudo que ele fizer, mesmo palavras duras até, ele faz com benignidade, ele faz para trazer o bem. E diz mais, o cidadão
do céu aqui na terra. Ele é benigno e diz compassivo. Compassivo é que ele é cheio de misericórdia, cheio de... Mesmo que a pessoa erre com ele sabe que aquela pessoa é uma miserável. Por quê? Porque ele também o é. Então ele entende no relacionamento que ele deve se relacionar com qualquer pessoa sendo compassivo. E Paulo volta agora para o centro da sua palavra. Perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. Há dois lugares onde o perdão é mais exigido do cristão. Todo lugar a gente tem que perdoar, mas há dois lugares básicos: família e igreja. Eita, dois lugarzinhos danados, como família e igreja. Parece que é um campo de prova para a gente. Parece não, é. Deus nos dá parentes tão imperfeitos e que mexem com coisas tão íntimas do nosso coração que a gente não sente isso por ninguém. Por isso que na casa é um lugar que a gente tem que exercitar o perdão diuturnamente, sempre. A gente tem que se voltar em perdão, graça e misericórdia, sendo compassivo, benigno. Como é difícil a gente fazer isso com aqueles que são de dentro da casa da gente, porque eles sabem ferir, porque eles fazem parte da nossa genética, eles fazem parte do meio ambiente que nós vivemos, no meio ambiente psicológico, vivencial, e os nossos parentes transitam por ali, pai, mãe, irmão, irmã, filho e filha, e a gente tem que exercitar o perdão o tempo inteiro. Por isso, logo depois aqui, no capítulo 5, Paulo vai falar sobre família, pai, mulher, marido. É isso, é o lugar de exercício de perdão. Agora, há um outro lugar que seja talvez mais difícil ainda: igreja. Igreja, as pessoas também conhecem a gente de um jeito parecido com a família, porque eles nos conhecem do jeito espiritual. E muitas pessoas saem da igreja porque ficam decepcionados. Dizem: olha, eu não aguento aquela igreja, está cheia de gente que faz mal para a gente, que faz fofoca, e gente que mente, como nem lá no mundo mente. Gente que faz coisa errada que nem no mundo faz. Essa é a igreja. A igreja é lugar de gente assim, lugar como eu e como você. De gente assim. E na igreja é o lugar que nós temos que exercitar perdão. Aliás, o contexto da carta de Paulo fala sobre a igreja de Cristo. O tema que eu dei para a carta é igreja, corpo vivo de Cristo. Porque vivo tem muita célula, tem muito embate, tem muita invasão, tem muito vírus, tem muita bactéria. E nós nos rodamos e nos retroalimentamos ali dentro e a gente convive assim muito íntimo na igreja. Por isso que a igreja é um lugar muito difícil de conviver. É um campo para exercitarmos o nosso perdão. É o laboratório da graça de Deus para a gente ficar parecido com Cristo. Porque Cristo, como Deus nos perdoou em Cristo. A igreja é um laboratório onde Cristo colocou a sua experiência da cruz para nos salvar. E Ele quer também que tenhamos esse mesmo tipo de exercício espiritual, esse mesmo tipo de exercício sacrificial, esse mesmo exercício amorável, para esticarmos os nossos músculos espirituais e nos tornarmos parecidos com Jesus Cristo. É isso que Deus está nos chamando a fazer, família e igreja. Deus se chamou para não estar na igreja, ser uma igreja, e ali exercitar a sua compassividade, sua benignidade e a sua amorosidade. Deus quer que façamos assim. Minha oração é que, quando essas coisas acontecerem, vocês se lembrem dessa palavra. Deus me colocou aqui para exercitar perdão. Deus te abençoe, que Deus te perdoe, que Deus me perdoe neste dia. Amém? Um grande abraço.